No vasto mundo encontramos uma notável diversidade de indivíduos, cada um com suas características únicas, variando em tamanho e forma, e cada um possui sua própria beleza singular. Entretanto, é importante reconhecer que há uma variedade de experiências corporais. Algumas pessoas parecem ter uma constituição física diferente das outras. No entanto, deixando essas diferenças de lado, gostaria de abordar um tema específico: as 20 pessoas com os corpos mais volumosos já registrados. Número 20. Ulaanbaatar Biambarrave. O primeiro indivíduo em destaque nesta lista não se destaca tanto em altura, mas sua largura é impressionante. Ser o maior nem sempre significa ir em uma única direção. Às vezes, trata-se simplesmente de ser tão imponente que ninguém consegue te mover facilmente. Estou falando de um lutador de sumô. Esses atletas se dedicam a aumentar seu tamanho para poderem empurrar e mover seus oponentes com facilidade. E esse lutador não era apenas alto, ele era maciço. Com quase 2 metros de altura e 158 quilos, para um praticante de sumô, isso é realmente notável. Ele foi campeão mundial de sumô 2 vezes, em 2006 e 2007, e participou de mais de 100 lutas, conquistando medalhas de ouro em competições no Japão, Mongólia, Tailândia, Estados Unidos, Itália, Alemanha e em outros lugares. Isso mostra sua habilidade em utilizar seu peso a seu favor, uma qualidade essencial nesse esporte. Lutadores de sumô são conhecidos por seu tamanho impressionante, mas, segundo as lendas do século XIX, houve um lutador que superava todos os outros em tamanho, fazendo os lutadores de hoje parecerem magrelos. Esta é uma representação artística dele, baseada em registros preservados e estudados posteriormente. Talvez os números estejam exagerados, mas se ele fosse realmente assim, é provável que nunca tivesse perdido uma luta. Número 19. Sultan Kösen. Sua presença nesta lista é bem direta. Ele é, atualmente, reconhecido como o homem mais alto do mundo, um título oficialmente confirmado pelo livro Guinness dos Recordes Mundiais. Originário da Turquia, a vida de Sultan foi marcada por sua extraordinária altura. Por exemplo, sua estatura tornou difícil para ele concluir sua educação formal. Imagino que com quase 2,5 metros de altura, muitas pessoas não gostariam de sentar atrás dele em sala de aula. Ele menciona algumas vantagens de ser tão alto, como a capacidade de enxergar a grandes distâncias e a habilidade de ajudar sua família com tarefas domésticas. No entanto, as desvantagens também são consideráveis, como a dificuldade em encontrar roupas que sirvam em suas pernas, que medem 126 centímetros, ou em seus braços, com mangas de 97 centímetros, além de sapatos que acomodem seus pés consideravelmente grandes. Embora sua altura o tenha tornado famoso, isso não veio sem seus desafios. Número 18. Jeff Gabe. Continuando nossa exploração das diferentes maneiras de se destacar como o maior em algo, encontramos Jeff Gabe. À primeira vista, ao olhar para o peito, ombros e cabeça de Gabe, nada parece fora do comum. No entanto, ao levantar os braços e as mãos, você perceberá uma peculiaridade anatômica bastante significativa. Ao contrário da maioria das pessoas, os braços e mãos de Jeff são desproporcionalmente grandes em relação ao restante do corpo. É sério. Dê uma olhada nesses membros e me diga se isso parece normal para você. A circunferência de seus braços sozinha é quase meio metro. É difícil de acreditar, não é? Bem, na verdade você não precisa acreditar porque ele está bem aqui diante de nós. Devido ao tamanho incomum de suas mãos e braços, muitas pessoas presumem que ele tem alguma condição médica que resultou nisso. No entanto, a reviravolta aqui é que ninguém conseguiu identificar essa suposta condição. Não há nada de errado com ele do ponto de vista médico, e ainda assim, seus braços e mãos são consideravelmente maiores do que o usual. A ironia de tudo isso é que um de seus passatempos favoritos é, na verdade, o braço de ferro, mas duvido que ele perca com muita frequência. Número 17. Macy Curran. Até agora mostrei a vocês um trio de homens que se encaixam na categoria dos maiores ou mais largos de alguma forma, mas com Macy Curran, estou adentrando no lado feminino do espectro, porque muitas mulheres se tornaram gigantes em sua própria medida, e Macy não é exceção. Lembra-se de quando as pessoas costumavam fazer previsões sobre quão altas você seria quando era jovem? Mesmo naquela época, as pessoas já previam que Macy seria alta, talvez em torno de 2 metros. O que não é uma altura típica para uma mulher. No entanto, todos ficaram verdadeiramente surpresos quando ela atingiu essa estatura, e isso aconteceu no 7º ano escolar. Embora seu crescimento desde então não tenha sido tão significativo, seu corpo continua sendo notável, especialmente quando se observa o comprimento de suas pernas. As pernas de Macy representam sozinhas cerca de 60% de sua altura, e agora ela detém o recorde mundial para as pernas mais longas de uma adolescente e de uma mulher. No entanto, como acontece com outros nesta lista, existem desafios associados a essa estatura. Macy foi frequentemente alvo de bullying,
devido à sua altura e teve que recorrer à confecção sob medida de suas roupas para que realmente pudesse vesti-las. Além disso, ela tem aversão a viagens de avião devido aos assentos apertados e enfrenta dificuldades para caber em muitos carros. Mesmo assim, ela está empenhada em ser uma inspiração para aqueles que têm uma estatura atípica, especialmente para as mulheres. E isso é algo digno de admiração. Número 16. Rumeysa Guelgui, atualmente reconhecida como a mulher mais alta do mundo. Devido a esse fato, ela é uma verdadeira estrela, uma ativista incansável, uma palestrante pública inspiradora e detentora de um impressionante número de 5 recordes registrados no livro Guinness dos Recordes. Agora, se considerarmos a altura de Macy Curran, que já é bastante notável, podemos imaginar o quão mais alta Rumeysa é. Bem, ela supera Macy por alguns bons centímetros. No total, esta mulher turca tem uma altura que ultrapassa os 2,15 metros. Então sim, ela é realmente alta. No entanto, há um aspecto triste nessa história. Ao contrário de Macy, cuja altura é simplesmente uma característica marcante, Rumeysa enfrenta desafios decorrentes da síndrome de Weaver, uma condição que resulta em estatura excepcional, uma cabeça desproporcionalmente grande e frequentemente dificuldades intelectuais. Essa síndrome é extremamente rara, tão rara que Rumeysa foi a primeira pessoa em toda a Turquia a ser oficialmente diagnosticada com ela. Apesar desses obstáculos, ela continua a viver sua vida da melhor maneira possível, tornando-se uma voz ativa na conscientização sobre sua condição e buscando aproveitar ao máximo cada momento. Número 15. Nikolai Valuev. Nikolai Valuev é uma figura extremamente conhecida na Rússia, conquistando vários recordes devido ao seu tamanho impressionante. Com 2,13 metros de altura e um peso de 148 quilos, ele era verdadeiramente imponente. E adivinhe qual era sua profissão? Boxeador profissional. Não apenas ele era grande, mas era um verdadeiro gigante no ringue. Sua estatura o tornou o detentor do recorde como o campeão de boxe mais alto e pesado da história. Valuev foi 2 vezes campeão mundial peso pesado da WBA e teve um impressionante histórico de 50 vitórias em 53 lutas, com 34 delas sendo conquistadas por nocaute. Mesmo suas únicas 2 derrotas ocorreram enquanto ele era campeão, o que é uma marca impressionante no mundo do boxe. A ironia nisso tudo é que, apesar de seu tamanho impressionante, suas habilidades de luta não eram as melhores. Suas derrotas vieram contra oponentes consideravelmente menores, demonstrando que o tamanho nem sempre é o fator determinante. Além disso, após se aposentar do boxe, ele enfrentou problemas nas articulações devido ao impacto constante. Número 14. Sajad Gharib, conhecido como o Hulk iraniano, ganhou grande popularidade no Instagram ao compartilhar fotos de seu corpo incrivelmente musculoso. Mesmo com menos de 2 metros de altura, ele pesava impressionantes 174 quilos, mostrando uma enorme massa muscular. Além de ser um fisiculturista colossal, ele também se aventurou nas artes marciais mistas, chegando a ser desafiado por alguns lutadores do UFC. Você consegue imaginar esse gigante Hulk desferindo golpes em você, sendo difícil de conter? No entanto, suas incursões nos esportes de combate não foram bem-sucedidas, e ele foi nocauteado em uma luta de boxe logo no primeiro round. Número 13. Elisane Silva, carinhosamente apelidada de a mulher mais alta do Brasil, devido aos seus impressionantes 2,7 metros de altura. Porém, assim como outras mulheres altas nesta lista, sua estatura não foi algo natural. Aos apenas 10 anos, ela já media 1,75 metros, uma altura incomum para uma criança tão jovem. Isso levou médicos a investigarem sua condição, já que esse não era um padrão normal de crescimento infantil. Descobriu-se que havia uma explicação para sua altura extraordinária, um tumor. Esse tumor não apenas a fez crescer muito além do comum, mas também causou dores intensas em seu corpo, afetando sua qualidade de vida. Apesar das dificuldades enfrentadas, Elisane encontrou uma maneira de transformar sua situação em algo positivo, tornando-se modelo. Número 12. Olivier Richters, conhecido como o gigante holandês, é uma verdadeira figura de destaque em várias áreas. Ele atua como ator profissional, fisiculturista, modelo fitness e empreendedor. Seu apelido é bastante apropriado, já que sua estatura imponente de 2,18 metros realmente impressiona. Além disso, ele ostenta 153 quilos de massa muscular, o que o torna uma presença formidável e admirada por muitos. Olivier nunca teve receio de trabalhar duro em si mesmo e em seu corpo, adquirindo diversas habilidades para se destacar diante das câmeras. Isso o levou a participar de comerciais, programas de televisão, filmes e muito mais. Número 11. Juan Pedro Franco. Vou compartilhar a história inspiradora de Juan Pedro Franco.
que se destaca por um motivo bastante singular em relação aos outros que mencionei anteriormente. Juan Pedro Franco entrou para o livro Guinness dos Recordes em 2016 como a pessoa mais pesada do mundo, pesando incríveis 92 pedras. Para se ter uma ideia, seu peso seria equivalente ao de mais de 10 homens de tamanho médio combinados. Essa condição não é de forma alguma saudável. Seu peso o deixou completamente incapacitado, confinado à cama. Ele precisava de assistência para se levantar ou até mesmo para se mover minimamente, o que era uma situação extremamente desafiadora. A única coisa que salvou sua vida foram alguns procedimentos médicos que o ajudaram a perder mais da metade de seu peso corporal. Mesmo depois disso, ele ainda conseguiu emagrecer um pouco mais. Número 10. Yao Defen. Iniciando nossas últimas 10 histórias, vamos falar sobre uma mulher que, infelizmente, já nos deixou, mas que foi reconhecida como a mulher mais alta de todos os tempos, com incríveis 2 metros e 59 centímetros de altura e um peso de 157 quilos. Assim como outro indivíduo em nossa lista, ela era originária da China e, semelhante a esse mesmo indivíduo, teve um tumor na glândula pituitária que a fez crescer rapidamente desde a infância. Surpreendentemente, sua família não pôde custear a cirurgia para remover o tumor até mais tarde na vida, devido à falta de recursos financeiros. É igualmente trágico o fato de ela ter falecido aos 40 anos. Número 8. Brahim Takiola. Com seus impressionantes 2 metros e 46 centímetros de altura, Brahim foi um dos raros casos de crescimento rápido, crescendo incríveis 1 metro em apenas 1 ano. No entanto, esse crescimento acelerado levantou algumas preocupações médicas, levando Brahim a passar por testes de sangue que revelaram uma condição subjacente responsável por sua estatura. Felizmente, após uma cirurgia, ele conseguiu retornar a uma altura mais próxima do normal, mas ainda assim permanecia muito alto, chegando a ser considerado o segundo homem mais alto do mundo na época. Número 7. John Rogan. Apresentei uma variedade de pessoas altas de diferentes nacionalidades, mas agora vou compartilhar a história do afro-americano mais alto já registrado, chamado John Rogan. Ele foi o segundo homem mais alto que já existiu, medindo impressionantes 2 metros e 67 centímetros de altura. Um aspecto fascinante sobre John é que, apesar de ser o quarto entre 12 irmãos, foi o único a desenvolver gigantismo. Para John, sua altura acarretou grandes desafios. Como ele viveu no século XIX, muitos só o viam como uma atração de circo ou de espetáculos de horrores. Além disso, devido às limitações das práticas médicas da época, ele não recebeu tratamento adequado para sua condição, o que resultou em outras complicações, deixando suas articulações extremamente rígidas, o que o impedia de ficar em pé ou andar. Infelizmente, John faleceu aos 38 anos, vítima das consequências de sua própria altura. Número 6. John Brower Minock. Aqui temos mais um exemplo de alguém cujo tamanho excessivo teve graves consequências. John Brower Minos foi literalmente o homem mais pesado já registrado na história. Com incríveis 635 quilos, é simplesmente inacreditável quando você vê fotos dele em seu auge de tamanho. Como alguém poderia sobreviver carregando tanta massa? É uma pergunta que vem à mente. Para se ter uma ideia da gravidade de sua situação, em determinado momento ele tentou melhorar sua saúde fazendo dieta, mas isso o deixou acamado, levando-o eventualmente ao hospital, onde mais de 1 dúzia de bombeiros precisaram levá-lo. Mesmo que ele tenha perdido algum peso antes de falecer, ainda estava com 363 quilos. Sua condição era tão extrema que foi necessário preparar 2 túmulos para seu enterro. Número 5. Ho Van Trung. Ho Van Trung, um homem vietnamita, alcançou a posição de 6º homem mais alto da história. Sua jornada é semelhante à de muitos outros nesta lista. Ele experimentou um crescimento acelerado e, quando finalmente foi diagnosticado, já havia atingido uma altura extraordinária. No auge, ele mediu 2 metros e 72 centímetros. Infelizmente, sua condição o prejudicou. Devido à doença, ele continuou a crescer, mesmo que seu corpo não conseguisse acompanhar esse crescimento. Aos 34 anos, ele partiu, deixando um sentimento de tristeza por não ter tido a oportunidade de desfrutar mais da vida. Número 4. Zhang Junkai. Caso você ainda não tenha notado, a China é lar de algumas pessoas de estatura impressionante, e uma delas é Zhang Junkai. Com seus 2 metros e 42 centímetros de altura, ele continua vivendo aos 59 anos. Embora haja poucas informações disponíveis sobre esse homem de grande estatura, ele é conhecido por ser amigo de muitos outros gigantes da China. Por exemplo, quando Yao Defen estava hospitalizada devido a uma lesão, Zhang a visitou, trazendo um pouco de alegria para ela. Número 3. Ronnie Coleman. Até agora já apresentei algumas pessoas notáveis em termos de altura, mas agora vou te apresentar um grande homem de uma maneira diferente. O lendário fisiculturista Ronnie Coleman
vencedor do título Mr. Olympia por 8 anos consecutivos. Ronnie Coleman é amplamente reconhecido como o maior fisiculturista de todos os tempos, ou pelo menos um dos dois maiores, ao lado de Arnold Schwarzenegger. E se considerarmos isso, sua única verdadeira competição foi com Arnold, e muitos argumentam que ele era sinceramente superior. Ao longo de sua carreira, não apenas dominou o Mr. Olympia, mas também conquistou 26 títulos no circuito IFBB. Seu corpo era admirado não apenas pelo tamanho, mas também pela simetria. Ele não apenas desenvolvia músculos, mas também os usava com incrível eficácia. Além disso, foi reconhecido como o fisiculturista mais forte do mundo. Mesmo após encerrar sua carreira competitiva, Coleman continuou produzindo vídeos de treinamento, incentivando as pessoas a tentarem alcançar seus feitos. Número 2. Yao Ming. Vamos lá. É hora de falar sobre o próprio Yao Ming e entender por que ele é uma verdadeira lenda do basquete chinês. Com seus impressionantes 2,29 metros de altura, Yao Ming pode não ser o jogador mais alto de todos os tempos, mas é sem dúvida o maior a sair da China. Quando ele fez sua estreia na NBA, havia uma enorme expectativa em torno de suas habilidades e ele não decepcionou. Antes mesmo de ser escolhido pelo Houston Rockets como a primeira escolha no draft de 2002, ele já era uma estrela na China. Durante suas 8 temporadas com os Rockets, Yao Ming deixou sua marca na franquia, ficando em 6º lugar entre os líderes em pontos totais e rebotes. No entanto, como muitos jogadores da NBA, Yao teve que lidar com lesões, especialmente nos pés, o que eventualmente o levou a se aposentar. Apesar disso, ele continua sendo um embaixador do esporte, reconhecido por sua estatura, carisma e vontade de se envolver com os fãs. Número 1. Denis Siplenkov. Aqui está um cara que não precisava se gabar muito. Denis Siplenkov. Ele sabia que era o melhor arm wrestler do mundo, e suas habilidades levaram isso a outro nível. O que o destacava eram seus braços, mãos e pescoço, todos muito maiores do que o comum, o que lhe dava uma vantagem enorme nas competições. Uma vez que ele entrava na disputa, era praticamente garantido que sairia vitorioso. Escolhia os melhores eventos para competir e vencia todos os oponentes que enfrentava. E assim termina a saga das pessoas verdadeiramente grandes, cada uma com sua impressionante estatura. Qual delas você achou mais incrível? Conhece mais alguém que deveria estar nessa lista? Compartilhe nos comentários abaixo. Não deixe de conferir mais conteúdos interessantes e nos vemos na próxima.